de Jesus seja a nossa inspiração sempre. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Eu trouxe um negócio maluco aqui. Tá? Vou começar com uma música. Dá pra ouvir bem aí? Gerados pelo halo divino, transitando pela eternidade, em busca do amor genuíno, sonhando com a felicidade. No tabernáculo materno mergulhamos, visando escola abençoada, espíritos da água nascemos, para repetida jornada. Em cada etapa bendita, encerramos longa caminhada, rumando a luz infinita, conquista a ser alcançada. Através de repetidos encontros, lapidamos a pedra bruta, conosco mesmos confrontos, para vencermos a luta, em papéis vários alternados, reunidos afetos e desafetos, corrigindo o que atrás foi deixado, florido o coração então deserto, entre quedas memoráveis e conflitos perturbadores, missões quase intermináveis, conquistamos nossos amores, prisioneiros da difícil ignorância, libertos seremos com a verdade, vencendo a egoísta ganância, aplicando doçura e fraternidade, amaciando o terreno do coração, instrumento da humildade, semeando para a salvação a semente fecunda da caridade. Gerados pelo halo divino, transitando pela eternidade, conquistando o amor genuíno, atingindo a sonhada felicidade. Nossa, boa tarde, bom dia também aos internautas, né, que nos acompanham nessa reflexão. O que vocês ouviram aí? Fizeram uma viagem pela doutrina espírita? Hã? Fizeram uma viagem pelas nossas vidas? Quantos ciclos são necessários para caminharmos desde a busca pelo amor genuíno e até a sonhada felicidade? Até atingirmos o amor genuíno, como encerra o poema, e atingirmos a tão sonhada felicidade. É uma viagem pela eternidade. O título dessa música é Viajores da Eternidade. Somos todos viajores da eternidade. Estamos viajando em busca de atingir os patamares propostos por Deus, atingir a perfeição. Junto com a perfeição nós temos a liberdade, a sabedoria, temos a felicidade. Todos os recursos estão englobados neste conjunto. Ninguém se torna doutor na arte de amar sem ser sábio. Ninguém se torna doutor na arte de amar ou feliz sem ser livre, sem conhecer toda a verdade. Tudo faz parte de um conjunto. E para atingirmos este conjunto, para chegarmos a esse patamar tão sonhado, da sonhada felicidade, que tudo, o nosso maior sonho é a felicidade, mas tudo para chegar à felicidade está englobado nesse conjunto. Não dá
para ser feliz sem ser sábio, não dá para ser feliz não sendo livres, não dá para ser feliz sem conhecer toda a verdade que liberta, conforme Jesus nos propõe, libertando. A verdade liberta de quê? A verdade liberta da ignorância, o conhecimento da verdade liberta da ignorância. Eu tenho dito em algumas palestras que a ignorância é a fonte dos nossos males. Ah, mas não é egoísmo e orgulho? Egoísmo e orgulho são filhos da ignorância. Então nós precisamos atacar a causa primária dessas nossas mazelas, dessas nossas doenças, dessas nossas perturbações pelo mundo e de tudo que perturbado produzimos no mundo. É a ignorância. Vencendo a ignorância, vencemos a prole, que começa por orgulho e egoísmo e depois tem uma leva de netos, bisnetos e coisas desse gênero, né? Então, precisamos fazer esse trabalho. E esse trabalho se processa em ciclos. Ciclos de oportunidade, o tema lido agora há pouco falou de oportunidade, ciclos de oportunidade que o Senhor nos oferece. Sempre novas oportunidades. E eu tenho dito também que a grande oportunidade, o grande perdão de Deus, já que Jesus nos convida a perdoar, ele traz a lei de Deus, Deus tem que ser o exemplo, a fonte maior do perdão. E o perdão de Deus se representa de que forma para nós? Eu tenho dito que pela reencarnação, pela oportunidade, novas oportunidades, renovadas sempre. Deus não nos ampara nunca, nos oferece sempre novos recursos, e são cíclicos, né? Então, à medida, a cada jornada que nós enfrentamos, nós recomeçamos, mas recomeçamos num patamar diferente, num patamar cada vez um pouquinho mais elevado. Porque a cada jornada, a cada ano letivo, eu digo que é ano letivo, uma jornada aqui é um ano letivo. A cada ano letivo nós somos diferentes no próximo. Temos níveis diferentes. Então estamos num processo evolutivo. Muitas vezes nós queremos as soluções prontas, queremos que tudo se resolva do dia para a noite. Não vai se resolver do dia para a noite. É preciso que passemos por todos estes processos para crescer, porque as soluções não vêm do alto, como esperamos muitas vezes. Não vem de Jesus. Mas então para que Jesus serve? Ele é o mestre, ele traz as lições, mas aplicar as lições é tarefa nossa. Enquanto nós não aplicarmos as lições, nós não teremos um mundo melhor. Não teremos um mundo de sonhos. O que seria um mundo de sonhos para nós aqui? Dá para a gente pensar? Sem miséria? Sem violência? Sem intolerância? Pautado ainda na ignorância? Deixarmos a ignorância de lado? Conquistarmos a felicidade? Seria isso o mundo dos sonhos? Seria mais ou menos o que a gente pode imaginar, em rápidas palavras, o que seria um mundo de sonhos. Se perguntar para vocês vão dizer cada um uma coisa. Se perguntar o que é a felicidade, cada um vai ter um olhar diferente. Mas a felicidade só é possível para quem ama. A felicidade absoluta, completa, é só possível para quem ama. Nós podemos ir conquistando parcelas dessa felicidade, exercícios dessa felicidade, momentos de felicidade, até mesmo para nos motivar a ir atrás da felicidade completa, absoluta. Mas essa só virá quando aprendermos a amar. Então Jesus, Deus, nos oferece os recursos. E o maior recurso para mim, que eu entendo individualmente, né, mas vale coletivamente, da misericórdia divina, é a reencarnação. Sem a reencarnação, nós temos que criar céu e inferno. Porque sem a reencarnação, se é uma vez só, não dá para misturar quem aqui conquistou, pela bondade, pelo trabalho, patamares elevados de amor, com aqueles que só praticaram mal ou não buscaram esse patamar. Aí nós temos que separar. E aí criamos o conceito de céu e inferno.
Mas a reencarnação vem nos dar a devida dimensão da misericórdia e da bondade de Deus e do amor de Deus. Novas oportunidades. Como Jesus diz, Deus é Pai. O que ele está comparando para nos explicar Deus, já que não nos é dado compreender a grandeza e a natureza de Deus na sua plenitude, estamos longe disso e incapacitados ainda para isso. Então ele nos explica Deus, algo inexplicável para nós, ao nosso patamar, falando da paternidade. Deus é Pai. O que nós conhecemos, nós, os pais, investimos e cuidamos de nossos filhos. Claro, respeitadas as nossas imperfeições, às vezes nós fracassamos nesse processo. Mas Deus é perfeito, é Pai, investe e cuida de nossos filhos. Como é que ele oferece? Oferecendo os recursos para o nosso progresso. E aqui para nós, Kardec denominou a reencarnação é a chave para isto. Então, ciclicamente, como nas nossas escolas, nós vamos galgando a cada ano letivo novos patamares, novos níveis, até que um dia nos tornemos doutores na arte de amar. Eu digo, quando eu conheci a doutrina dos espíritos, uma das coisas que mais me encantou foi a reencarnação. Por quê? Porque antes da reencarnação, eu não era ateu, mas não era à toa. Porque não seguia filosofia religiosa nenhuma. Porque a partir dos meus 18 anos eu me tornei independente e aí não cumpri mais as determinações de meu pai de ter que ir à igreja. Porque não me atendia às necessidades, nada contra. Mas a mim não atendia às necessidades. Então, eu, como tornei independente, aí depois fiquei 24 anos à toa. Aí quando eu conheci a doutrina dos espíritos, a coisa que mais me encantou foi a reencarnação. Por quê? Porque antes da reencarnação, com a filosofia que eu trazia antes, eu só tinha duas alternativas. Depois criaram a terceira, né, a tal de purgatório, mas tinha céu, inferno e purgatório. E antes da reencarnação, se eu viesse a morrer a qualquer momento, desencarnar, eu já sabia para onde eu ia. Não tinha opção, só tinha uma. Ir cair nos braços do capeta, porque a gente sabe que quem não faz besteira na vida? Ainda. Aí a reencarnação diz, opa, tem uma esperança. É a oportunidade que Deus nos oferece com ciclos de recuperação e de crescimento. Então nós vamos fazendo essa jornada evolutiva. Mas ela será tão mais rápida quanto nós aproveitarmos as lições que esta escola oferece. A cada jornada, a cada ano letivo, nós aproveitarmos. Estamos aproveitando? Aí fica a pergunta para cada um refletir para si, né? Já com um entendimento que já conseguimos conquistar, estamos longe ainda da verdade completa e absoluta, mas já temos algumas pinceladas da verdade. Estamos utilizando em nossas vidas? Estamos aproveitando? Ou vamos ter que voltar a este mundo como reprovantes desta jornada, reprovantes para a próxima voltarmos aqui? Ou voltaremos à próxima para dar apenas continuidade porque aproveitamos as oportunidades desta jornada? Aí cada um pode responder para si, o que estamos fazendo? Então tudo na obra divina, tudo é cíclico. Nós temos jornada. E é como se fosse uma espiral. A gente volta para cá, mas na próxima estamos em patamares mais altos. Se aproveitamos cada uma das jornadas, a anterior, na próxima nós estaremos melhores. Na próxima nós vamos galgando novos patamares. E o que vale para o indivíduo, individualmente, para cada um de nós, vale para a sociedade, vale para a coletividade, para o mundo. Por quê? Porque os níveis evolutivos da sociedade são compostos pelos níveis evolutivos de cada um de nós. E se tivéssemos que dar uma olhadinha, como é que anda o nosso mundo, nosso nível evolutivo? Que contribuição estamos dando para o crescimento da sociedade como um todo? Haja vista a situação que vivemos.
estamos contribuindo pouco ainda. Porque ainda temos misérias, temos guerras, temos violência, temos intolerância, temos uma série de perturbações ainda. Mas não é o mundo que é perturbado. Somos nós que somos perturbados e oferecemos as nossas perturbações ao mundo. Então, se queremos mundos melhores, nós temos que oferecer coisas, situações, obras melhores. E é o que nós estamos oferecendo. E nós ficamos esperando, neste mundo, falando de violência, de intolerância, de miséria, já que Deus não resolve, né? Não é papel dele. Será que é papel dele? Lembremos lá um pouquinho de Castro Alves, em Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que de balde percorre o infinito. Deus, ó Deus. E prossegue no poema. Então Castro Alves, observando a miséria da escravidão, ele escreve um poema e pergunta, e cobra de Deus. Mas todos os nossos problemas do dia a dia, nós não cobramos de Deus? Ele não vai resolver. Somos nós que temos que resolver. Ele oferece os recursos. Nós esperamos que, já que não esperamos de Deus, de repente ele não resolve, de repente os governantes resolvem. Vão resolver? Não. O mundo só mudará quando cada indivíduo mudar. Para isso, Deus oferece os recursos, as oportunidades, as lições pelos homens da ciência para desenvolver inteligência, as lições pelos filósofos que trazem lições ligadas às filosofias religiosas para desenvolver os valores do coração, e são estes os que importam verdadeiramente. Mas nós temos que utilizar. Então, como tudo nas nossas vidas é cíclico, até eu já falei aqui, certa feita, né? Já que vir para esta escola, vir para a Terra é vir para a escola, frequentar a escola, eu, se tivesse sido o codificador da doutrina espírita, eu não teria chamado reencarnação, eu teria chamado rematrícula. Né? Ainda bem que foi ele. Né? É reencarnação, é volta para a carne, volta ao corpo físico. E se nós já temos uma noção disso, temos que fazer aproveitamento necessário dessas oportunidades. Não estamos aqui por mérito, estamos aqui por necessidade. E Deus, misericordiamente, nos oferece as oportunidades. Eu digo que a face do amor divino, que chamamos de misericórdia, que é uma face do amor, é que nos oferece novas oportunidades. É a misericórdia divina. Não é por mérito, não é por mais nada, é por misericórdia, que faz parte do amor de Deus. Então nós temos sempre novas oportunidades. Desde lá do começo da história humana na Terra, Deus foi oferecendo as oportunidades, de acordo com as nossas condições. Nos ofereceu lá pelas crenças pagãs os primeiros resquícios, os primeiros sintomas do que seria a energia da fé. Porque a fé é necessária. Para que demos continuidade na nossa vida, nós temos que ter a fé de que temos um futuro para início de conversa. E o que alicerça esse futuro é a imortalidade. Então nós temos que construir o conceito e a consciência da imortalidade. Então começamos esse processo lá na antiguidade. E começamos por uma fé que Haroldo Dutra Dias vai chamar de a fé pautada no medo. E o medo nos fez criar, já que não tínhamos contato com o Criador, nem compreensão e capacidade suficiente para entender o Deus como ele é realmente, nem temos até hoje, nós começamos a deificar tudo que era mais poderoso que o homem. Mas aí, no momento apropriado, Deus começa a fazer-se revelar através do povo judeu, através dos profetas vinculados ao povo judeu, para que revelasse Deus à humanidade. Aí Deus apareceu para Abraão inicialmente, depois aparece para os outros profetas. Será que é Deus que apareceu? Claro que não. Foram os seus emissários, espíritos evoluídos que apareceram, e estes profetas
eram médiuns. Que na época nem o nome de mediunidade, nada tinha. Eram os que faziam esse intercâmbio entre os dois planos. Mas para eles, como não tinha entendimento de um plano outro, era Deus que estava aparecendo e estava tudo certo. Então nós passamos a um patamar de crença em Deus. De um Deus espírito, imaterial, transcendente, presente em tudo, imanente, dentro de tudo. Era essa a ideia que se foi criando de Deus através dessa autoapresentação que Deus faz através dos seus emissários. Então nós passamos o nível de crença. É uma fé pautada na crença. A fé pautada no medo é primórdios, é pré-escola da fé. Mas a fé pautada na crença ainda é infantil. Mas faz parte desse processo de jornada de crescimento humano. E ela é infantil por quê? Porque ela não é parte do saber humano. A crença não é parte do saber. Quando você crê em Deus e alguém apenas crê, e alguém te pergunta por que você crê em Deus, você não sabe. Ah, porque minha família acreditava em Deus, porque minha família frequentava a igreja, porque o padre falava de Deus, porque o pastor falava de Deus, pelo que o pessoal do centro espírita fala de Deus. Então eu creio em Deus. É frágil. Quando aparece uma dificuldade na vida, essa crença, essa fé frágil desmonta. Principalmente diante de um fenômeno que seja o mais duro para o ser humano neste mundo. Qual seria o fenômeno mais duro para o ser humano neste mundo? Qual é a dor maior? Eu não sei exatamente, porque cada um dá o tamanho que quer a sua dor, mas eu imagino que seja a desencarnação de um filho. Porque de um pai, de um avô, de uma mãe, tá na linha de frente, vai ocorrer, todo mundo vai, mas um filho não está na linha de frente. Então, talvez essa seja a dor maior. Se apenas cremos em Deus, nós desistimos da crença. Nós abandonamos os templos. Nós entramos em desespero, porque não temos confiança. A crença não traz confiança, não traz segurança. Só o saber traz confiança e segurança. Aí nós passamos a uma fé raciocinada que se inicia os rudimentos dela lá com Jesus, mas que vem ser culminada com a doutrina dos Espíritos. Allan Kardec nos convida à fé raciocinada, pautada no saber de Deus, não conhecer a natureza íntima de Deus, porque não é dado ao homem ainda conhecer a natureza íntima de Deus, resposta à pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Mas há algumas sugestões na obra espírita nos mostrando como sabermos desse Criador, pela obra, observando a grandeza e a beleza da obra. E já falamos em outras palestras sobre detalhes um pouquinho maior, sobre encontrar Deus pela obra. Encontrar Deus pelos atributos, que é importante, já que temos que conquistar os atributos da divindade, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, propõe Jesus. Então é preciso saber os atributos da divindade. Kardec trata destes atributos na obra, principalmente na obra A Gênese, no capítulo 2 dos atributos da divindade, usando a razão. Porque já que não é dado usarmos ainda esse contato divino pelo nosso interior, pela nossa intimidade, conforme já falamos aqui, quando falamos dos 3 olhos do conhecimento, acho que já falei aqui já, não lembro. Mas vamos lá, os 3 olhos do conhecimento, proposto por São Boaventura, tratado por Joana de Anges, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, e ela vai tratar. São Boaventura propunha 3 olhos para penetrar o conhecimento. Em rápidas palavras, os primeiros olhos para a entrada do conhecimento, ou porta, ou janela do conhecimento, é uma metáfora, tá? Não são olhos, efetivamente, são locais de entrada, de aquisição do conhecimento. O primeiro, que nós temos desde a primitividade, os sentidos, os 5 sentidos. Nós adquirimos conhecimentos pelos 5 sentidos. Né? Alguém tem dúvida disso? Não? Se eu pegar uma fruta que você não conhece, de olhos fechados, eu colocar na sua boca, você não identifica, porque ainda não a conheceu pelo paladar.
Mas se eu pegar uma fruta que você já teve contato com ela e sabe que fruta é, pelo paladar, de olhos fechados você identifica o que é. Conhecimento pelos sentidos. E assim por diante. Uma música, qualquer coisa. Com certeza, de olhos fechados, a música que eu coloquei aqui você não teria conhecido. Tá? Porque ela não está disponível na internet, não está disponível em lugar nenhum. Tá? Então o que acontece? Pelos sentidos adquirimos conhecimento. Essa é a proposta de São Boaventura. A segunda forma de buscar conhecimento é pela razão. E pela razão, associado com os sentidos, nós desenvolvemos ciência. Observamos o mundo pelos sentidos, observamos o mundo e usamos a razão, filosofamos e encontramos e desenvolvemos ciência. O terceiro olho seria o olho da contemplação, que é o olho interno, é olharmos dentro de nós, pegarmos em nossa intimidade, simbolicamente, pegar simbolicamente, em nossa intimidade, a centelha divina que está em nós, somos seus filhos, temos a sua genética, e sintonizar com a fonte. Sintonizando com a fonte causal, que é Deus, nós estamos nos aproximando dele e buscando compreender ele pela contemplação. Mas já que não é dado fazê-lo pela contemplação ainda, porque este olhar da contemplação nós ainda não abrimos, principalmente no Ocidente, nós pouco meditamos, pouco nos voltamos para dentro de nós, raramente fazemos uma prece, eu estou falando aqui em modos gerais, tá? Não é particular. Fazemos uma prece, porque através da prece nós podemos nos voltar para a nossa intimidade, e muitas vezes quando fazemos uma prece, fazemos daqui, mas não daqui. Então não usamos o olhar da contemplação para encontrar Deus. Precisamos abrir esse olhar, mas enquanto não o fazemos pela intimidade, podemos fazer pela razão encontrar Deus. É o que Kardec propõe na fé raciocinada, observando a obra e observando aquilo que Deus pode ser e o que Deus não pode ser. Então, neste processo, nós vamos crescendo e buscando a compreensão de Deus. Quando eu tenho uma fé raciocinada, lógica, é porque eu me apropriei do conhecimento de Deus. Eu encontro Deus. Mesmo que eu vacile de vez em quando diante de uma adversidade, eu paro, penso, não, mas quem fez uma obra tão maravilhosa como é esse universo, como é esse nosso corpo físico, a máquina mais perfeita que temos conhecimento na Terra, não pode ser alguém que seja injusto, que seja vingativo, que seja sectarista, que seja temível. Porque nós continuamos no Velho Testamento propondo um Deus temível, inclusive no Novo Testamento. Propomos um Deus temível, não pode. Então está na hora de raciocinar, de usar o direito de pensar e compreender que Deus, sendo bom, generoso e tão poderoso, que ama, é a fonte do amor, não poderia agir com injustiça, com vingança, com ciúme, como está lá no Velho Testamento. Deus é ciumento. Vê se pode. Mas é o que era possível naquela época. Mas não pode mais, não dá mais. É preciso que raciocinemos, que encontremos o Criador usando a razão e usando os recursos lógicos e racionais. Não é à toa que um ser extremamente racional foi responsabilizado para codificar a doutrina dos Espíritos. Eu fico impressionado quando eu leio, principalmente, não só a obra Pentateuco, mas quando eu leio as revistas espíritas de Kardec, os argumentos que ele utiliza é extremamente racional. Tanto que ele não partiu atrás de uma religião, ele partiu atrás de uma ciência. A ciência do mundo espiritual, a ciência do espírito. Depois ele chegou em religião, no aspecto religioso, por quê? Porque ele compreendeu que o universo é regido por uma lei natural. Natural. Tudo é natural na obra divina. Natureza divina. Então ele percebeu que tudo é regido pelo natural. Então a lei que rege o universo físico são as leis da matéria. O universo transcendente, o universo não físico, o outro lado, o universo espiritual, são as leis morais. Então, ele chega à conclusão que as leis morais são o objetivo para a nossa grande conquista, para compor o amor. São as leis morais da ética, dos valores morais, que compõem o amor.
E aí ele chega, bom, ele classifica os espíritos primitivos, espíritos em nível de prova e expiação, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E nessa classificação ele conclui que Jesus é um espírito puro. Sendo ele um espírito puro, o que ele falou é a lei divina, porque ele, sendo espírito puro, tem um contato direto com Deus, como o próprio Cristo dizia, eu e o Pai somos um. Então aquilo que Jesus trouxe é a lei divina. E aí ele resolve fazer o Evangelho segundo o Espiritismo para explicar racionalmente as lições trazidas por Jesus, usando a razão. E nos propõe que usemos a razão. E usemos a razão a ponto de não aceitarmos, diz Kardec. Aquilo que não cabe em nossa razão, não aceitemos. Porque corremos o risco de, não tendo a condição de entender, pegarmos como verdade aquilo que não é verdade. E ele é tão cuidadoso que ele diz que se a ciência provar que a doutrina espírita está errada num ponto, a doutrina espírita adequa-se à ciência. Porque o que ele trouxe tem coisas que a ciência não tinha descoberto ainda. Naquela época ele não poderia interpretar. E diz mais, se é preferível perder 9 verdades do que aceitar no meio delas uma mentira. Tomar cuidado. Isso é o uso o quê? Da razão. Pode ser que algumas coisas não caibam ainda para a gente. Então precisamos trabalhar usando a razão e caminharmos nesse ciclo constante de evolução. Mas à medida que esses ciclos individualmente vai ocorrendo, a cada encarnação nós somos um pouquinho melhores, a humanidade acompanha este processo e vai mudando de nível. Então nós estamos entrando numa nova era. Nesse processo evolutivo, assim como o indivíduo e a coletividade evolui, o mundo paralelamente evolui. Então nós estamos entrando num novo ciclo. É uma nova era. Esse novo ciclo, conforme está nas Escrituras, os tempos são chegados, muitos interpretaram como para fim de mundo. E já teve tanto momento programado para fim de mundo, né? Acho que o maior deles foi ali na transição do segundo século do milênio para o terceiro milênio, anos 2000. O mundo agora vai acabar. Aí depois inventaram uma outra época, né? 22 de 2 de 2002. O pessoal gosta dessas coisas, né? Era um outro momento para acabar o mundo. Eu digo, Deus está ficando velhinho, está meio caducando, esqueceu de olhar a agenda. 2012 que foi forte, né? Foi 12 também? 2012. Não lembro. Acho que era algo assim. 2012, é verdade. 22 de 2 de 2012. Era a hora de acabar o mundo. Aí Deus também entrevadinho lá, meio com Alzheimer, esqueceu de olhar a agenda e não acabou. Claro que não é isso. Não é acabar o mundo, seria até uma mentira acabar. Eu fico até impressionado cristãos acreditarem no fim do mundo. Porque Jesus diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se a terra vai acabar, Jesus mentiu. Dá para entender que Jesus mentiu? Não, então a terra não vai acabar. São ciclos, estão mudando de nível, de patamar. É isso. Saímos lá da primitividade, entramos em provas e expiações, agora estamos entrando numa época de regeneração. Então, no capítulo 1 da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho segundo o Espiritismo, em cada capítulo, Kardec coloca lá, dentro do tema que ele tratou naquele capítulo, ele coloca instruções dos espíritos que venham ao encontro desse tema. Então ele vai falar desses momentos que estamos vivendo no capítulo 1, e ele vai falar que coloca lá mensagens dos espíritos falando dessa nova era em que estamos vivendo. Que nova era essa? Para uma mudança de nível. Mas não é uma mudança abrupta, não, vai ser no dia tal, né? Dia 31 de dezembro. 31 de dezembro é uma boa, né? 31 de dezembro, mudança de ano também, né? 31 de dezembro de 2050. De 2100. Não é isso, é um processo contínuo. Mas chega um momento que as coisas ficam tão diferentes que foi uma mudança de ciclo. Então nós estamos próximos de uma mudança de ciclo. Quando vai ocorrer, não sei.
mas ela poderá ocorrer o quanto antes, quando antes nós mudarmos as nossas atitudes e ofertarmos ao mundo condições melhores. Depende de nós. A tarefa é nossa. E Emmanuel propõe no livro Pão Nosso, no título, no item 41, se não me engano, no futuro. E esse futuro, diz Emmanuel, não terá mais prisões, não terá mais policiais, não terá mais judiciário, não terá mais forças armadas. Eu estou resumindo. Dá pra gente imaginar isso hoje? Sem prisões, sem policiais, sem forças armadas, sem judiciário. Tem advogado aqui? Alguém é advogado? Não. Se tem, vai perder o emprego. Não vai precisar mais de judiciário, sem advogado, né? Mas não se preocupe que não é até pra já. Não. E se alguém está pensando em fazer direito, pode fazer que ainda dá tempo de aproveitar. Tá? Mas esse futuro é Deus que vai construir e mudar? Não, somos nós. Ele vai oferecer os recursos. Então estamos mudando de patamar. Saindo de mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina, para o mundo de regeneração, onde o mal começa a perder força e o bem começa a tomar corpo mais efetivamente. Então são os momentos chegados para isso. É um novo ciclo, é uma nova era. E neste capítulo tem 3 mensagens de espíritos trazendo instruções dos espíritos, como Kardec intitula todas essas mensagens, que ele coloca lá mensagens, na íntegra as mensagens dos espíritos a respeito do tema que ele está tratando naquele capítulo. E nesse capítulo ele está tratando, ele intitula essas instruções dos espíritos como a nova era. E aí nós temos 3 mensagens, uma de um espírito israelita, ele não dá o nome, ele não diz quem era, né? Temos mensagem do espírito Fenelon, que foi um religioso, um teólogo, e tem mensagem do espírito Erasto, que foi um discípulo de Paulo de Tarso. Trazendo mensagens. Vocês vejam aí seres que estavam vinculados a outras filosofias e que vieram auxiliar na codificação da doutrina dos espíritos. Um dos principais, que foi um dos orientadores de Kardec, é o Espírito de São Luís. Tem várias mensagens do Espírito de São Luís. Outro, Santo Agostinho, que era um dos pilares da igreja, veio trazer uma série de mensagens. E aí esses espíritos trazem algumas mensagens falando da nova era em que nós vamos entrar. E essa nova era, eles vão nos dizer que estamos vivendo momentos conflituosos. Por quê? Porque sempre que há mudanças, gera-se turbulências. Você vai fazer uma reforma em casa. Quem já fez reforma em casa morando dentro? Já? Ninguém aqui? É uma maravilha, né? Você fechar algo hermeticamente, entra a poeira. Não sei como, mas entra. Né? Vira um caos. E por que a gente faz isso? Para ter uma casa melhor depois da reforma. Este mundo escola, chamado Terra, está passando por uma reforma. Então a poeira está em todo lugar. A poeira das intolerâncias, das violências e assim por diante. E o Espírito de Fenelon vai dizer nesse capítulo, sede firmes. O mundo está abalado em seus fundamentos. Não entrou em detalhes em que fundamentos, mas aí nós vamos lá para Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, no livro Transição Planetária, um livro de 2010. E foi uma série, 4 obras. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e no Rumo de um Mundo de Regeneração. De 2010 para cá, foram 4 obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Acho que ele acelerou um pouquinho, porque sabia que logo o Divaldo ia partir, né? Então teve que vamos aproveitar enquanto ele está lá. 4 obras. E ele vai dizer em determinado momento, Manuel Filomeno de Miranda, dessa transição que estamos vivendo e a turbulência que isto causa na reforma da casa, toda essa poeira, ele vai dizer o seguinte: as dores atingem patamares insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado de transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis, à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e natureza. Faltou alguma coisa? Doeu? Mas é isso que nós estamos vivendo. Ainda bem que não faltou mais nada, já está suficiente, já está pesado demais.
Mas é isso que nós estamos vivendo. Essa turbulência da reforma. Para a entrada numa nova era. Para termos uma casa, uma escola melhor. Mas essa escola só será melhor quando nós formos melhores. E como é que essa transição simbolicamente vai dar-se? Aí Filomeno de Miranda, nessa obra citada, ele vai nos dizer que ela se dá da seguinte forma: espíritos que não acompanham a evolução, que não têm mais condições de atingir novos patamares em que a Terra vai atingir. A Terra está passando do ensino, vamos trazer para a escola, do ensino fundamental para o ensino médio. Quem não passar para o ensino médio não volta para cá, porque é ensino médio, não passou para o ensino médio, não volta para cá. Quem está ainda recrudescido no mal, não volta para cá. Vai para onde? Ah, vai para uma outra escola de ensino médio? Não. Vai para uma escola primitiva, para auxiliar aqueles que estão ficando de pé, eretos lá. Eu digo que vai pentear a macaca num planeta primitivo. E vão lamentar o paraíso perdido. Isso lembra alguma coisa? Pois é, alguns milhares de anos atrás, teve uma leva de espíritos que vieram para cá, lamentando o seu paraíso perdido porque não acompanharam lá. É o ciclo que se repete. Então nós estamos vivendo essa nova era, este novo momento. Então a forma, tira-se daqui aqueles que ainda não acompanham a evolução e coloca-se espíritos mais evoluídos para cá, para auxiliar. Pensemos numa jarra. Tem água limpa ali, né? Potável, né? Imagino que sim, está ali um copo, coisa para beber, deve ser. A Terezinha estava bebendo agora há pouco, deve ser água limpa. Mas essa jarra poderíamos colocar água suja, não? Pois é. Imagina essa jarra tivesse água suja e uma borra em cima. Aí você pega metade dessa água, tira e coloca num outro local, numa outra vasilha, e o que sobrou dessa água você completa com água limpa. A água ficou pura? Não, mas ficou melhor. É mais ou menos simbolicamente, metaforicamente, é isso que vai acontecer com a Terra. Espíritos perturbados não ficam mais aqui. Ou perturbadores, melhor colocando, não ficam mais aqui. E espíritos mais evoluídos vêm para cá. Quem quiser entender um pouquinho isso, leia o livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E aí eu pergunto, quem de nós aqui já tem certeza que fica nesse mundo ou vai pentear a macaca num mundo primitivo? Vai nascer da macaquinha que está ficando de pé. Quem tem certeza? Tem alguém? Eu não tenho. Pelo sim, pelo não, posso ficar aqui, posso desencarnar e ir para o mundo primitivo. Já tem mensagens de espíritos dizendo que reencarnaram e não tem mais capacidade para voltar aqui, estão aguardando para reencarnar em outro mundo. Tem trabalhos mediúnicos aí, em algumas casas espíritas, já tem vindo algumas mensagens assim. Para quê? Para dar um alerta. Se nós não temos certeza que podemos ficar neste paraíso, temos que fazer o quê? Correr. Para onde? Para dentro de nós e fazermos uma transformação íntima. Melhorar os nossos atos, olhando as nossas imperfeições e buscando corrigi-las. Porque são as imperfeições recrudescidas ainda que vão nos tirar daqui e nos colocar lá em mundos primitivos. Como a gente não sabe o ponto de corte, em que nota se vai ser você vai fazer uma prova e quem tirar acima de 7 fica aqui, quem tirar abaixo vai para o mundo primitivo. Não é isso. A gente não sabe o ponto de corte. Pelo sim, pelo não, é melhor investir em nós, para aproveitar e ficar nesse paraíso perdido. E de repente a gente investe tanto em nós que fica tão bom, que de repente em vez de ficar neste paraíso, vai para um paraíso melhor, vai para mundos felizes. Se a gente conseguir avançar rapidamente, ao invés de voltar para cá, vai para mundos felizes. Não sei, quem não gostaria de ir para um mundo feliz? Para mundos onde não tem dor, não tem sofrimento, só tem amor e edificação, crescimento, aprendizado. Quem não gostaria? Seria esse futuro, mais ou menos, que Emmanuel propõe. Então, pelo sim e pelo não,
que nós estamos fazendo para aproveitar estes momentos que estamos vivendo? Estamos vivendo a bagunça moderna da transformação da escola, a reforma que estamos passando, conforme o texto de Filomeno de Miranda, mas compete a nós aproveitar, participar dessa reforma, reformando a nós mesmos, para não termos que depois lamentar um paraíso perdido. Portanto, os mandamentos divinos são os recursos, a lei divina, principalmente a trazida por Jesus, revivida pela doutrina dos Espíritos há 168 anos, pouco mais, por Jesus há mais de 2000 anos. Essas lições são as ferramentas que nós temos, associadas à razão e ao progresso intelectual, para discernirmos e fazermos escolhas melhores em nossas vidas. Escolhermos a prática do bem, escolhermos colocar o nosso coração em nossas ações, porque é o coração que vai falar de nós. São as nossas ações que vão falar de nós a Deus e com isso colocarmos em nossas vidas. Quem não tem nenhuma preocupação de repente viver num mundo primitivo na próxima encarnação, pode ficar tranquilo, não precisa fazer nada. O que seria viver num mundo primitivo? Dá para a gente imaginar, dá para imaginar a Terra de 11, 12 mil anos atrás? Só um aviso. Para quem é apaixonado por isso, não tem. Não vai ter lá. Rede social? Não tem. Tá? Carro, automóvel? Não tem. Né? Avião? Menos ainda. Né? Indústria para produzir alimento e coisa e tal, máquina, não, vai ter que ser na enxadinha, vai ter que ser coletando, vai ter que ser caçando, vai ter que ir jogando pedra, polindo pedra, e assim por diante. Mas quem não quer isso, é bom fazer um esforço, para ver que de repente a gente consegue ficar por aqui, no mínimo. E a tarefa de cada um, não é de ninguém, não é divina, não é de Jesus, não é dos governantes, é nossa, é individualmente de cada um de nós. Pegarmos os recursos que Deus nos oferece. Deus participa do processo, oferecendo recursos, apresentando paciência, porque se ele fosse impaciente a gente já estava acomodado no inferno, junto com o capeta. Não, ele é paciente, é misericordioso, oferece novas oportunidades. Mas precisamos aproveitar essas oportunidades. E os tempos são chegados para aproveitarmos efetivamente essas oportunidades e transformarmos o mundo em que vivemos, transformando o nosso mundo íntimo. Isso é tarefa individual e intransferível. Que possamos um dia atingir a perfeição e conquistarmos a tão sonhada felicidade. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvir, aos internautas também. Vamos à prece. Aproveitando estes momentos da presença do Cristo, dos bons espíritos a nos inspirar, porque o Cristo está conosco, ele disse que estaria quando estivéssemos reunidos em seu nome. Aproveitar as energias contagiantes destes seres e elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, principalmente para mostrar a Ele que estamos no caminho. E a melhor forma de mostrar a Deus que estamos no caminho certo é dizer a Ele o quanto somos gratos. Gratos por tudo e por tanto que nos oferece, e não é pouco, pelas oportunidades que a vida nos oferece para o nosso progresso. Por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, refletindo. Mas agradecer a Deus especialmente por ter enviado tantos emissários para nos auxiliar, nos ensinar, nos orientar neste mundo de provas e expiações. Especialmente agradecer por ter nos enviado Jesus, mestre, modelo e guia de nossas vidas. A ti, querido amigo, a nossa gratidão. A gratidão também aos espíritos de luz que te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus.
mas a Ti especialmente a nossa gratidão por teres caminhado neste mundo denso conosco há 2000 anos, trazendo as lições imorredoras do Teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado. O fardo fica mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Nós aproveitamos ainda para rogar as Tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, as Tuas bênçãos às casas de oração, a esta especialmente hoje que nos acolhe, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por Ti e conscientes de que a tarefa não é nossa, é Tua. Somos apenas aprendizes. Mas rogamos ainda as Tuas bênçãos aos nossos irmãos que transitam neste mundo de dores, de sofrimento, e muitos perambulam neste mundo porque não vos conhecem, não conhecem ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas, mais pesadas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possas levar a Tua paz, a Tua inspiração e principalmente as Tuas lições. E certos, querido amigo, de que atendes às nossas rogativas e da Tua presença entre nós, te agradecemos mais uma vez e rogamos que esteja sempre conosco. Que assim seja.